Que Deus ilumine a sua vida. Quantos são os problemas que nesse momento estão à sua volta? E você olha e não vê solução para nenhum deles. Aí vêm os piores pensamentos. Há pensamentos na sua mente de sair de casa. Há pensamentos até mesmo de você tirar a sua própria vida. Ultimamente você está mal, desanimado, triste, abatido. Os problemas estão chegando todos os dias e você não sabe o que fazer para sair dessa situação. Eu convido você a acompanhar esse programa porque no final dele eu vou realizar uma oração em seu favor. Essa oração vai te ajudar. Mas você vai acompanhar o que vai acontecer essa semana, nesse lugar onde as pessoas estão chegando e encontrando a solução para os seus problemas. Você vai encontrar o seu também. Acompanhe essa matéria e eu volto. A alma do ser humano tem fome e sede que nada neste mundo pode saciar. A Isabela era uma pessoa triste, uma pessoa insegura, não sabia como continuar, né? Tinha aquilo algo muito fechadinho, né? A mente muito fechada, muito na dela. Muitos procuram em vícios, em relacionamentos ou em conquistas. Mas só o Espírito Santo preenche por completo. Deus é o principal, né? É mesmo durante a correria, estudo, trabalho, mas Ele é o principal, então é Ele que me sustenta. E hoje, uma Isabela totalmente transformada, eu tô uma pessoa transformada. Eu sou uma pessoa que sou segura, uma pessoa que é confiante, uma pessoa que sabe o que quer. Nesta quarta-feira, você tem um encontro marcado com a presença de Deus. A quarta-feira é uma reunião importante, né? A gente recebe o alimento espiritual. No meio da semana, na correria, a gente tirar esse tempo para a gente estar se conectando com Deus, tirar um tempo para a gente ouvir a palavra, se alimentar, ter forças para realmente continuar é algo fundamental, né? Participe da Noite do Espírito Santo, às 19 horas. Eu convido a você que está assistindo a vir participar. Se você nunca veio, essa é uma grande oportunidade de você ter esse encontro com Deus. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. As pessoas têm vindo às quartas-feiras, nessa noite especial, porque elas encontram a força que elas precisam para poder enfrentar os seus problemas. Os problemas todos nós temos. Mas veja bem, quando você tem uma força, não a força do seu braço, porque na força do seu braço você já tentou, só que você não conseguiu. E agora você se depara com uma situação que você diz assim, eu não tenho forças mais. De repente você não tem forças mais para sair de casa, você não tem forças para cuidar dos seus filhos, para cuidar do seu casamento, para trabalhar. Você está prejudicando sua vida financeira devido à situação que você se encontra. Mas quando nós buscamos a força que vem de Deus, essa força nos capacita. Foi o que aconteceu com a Natália. Ela enfrentou vários problemas, mas quando ela descobriu essa força que estava ao seu alcance, esse Deus que é acessível, então tudo mudou na sua vida. Vale a pena você acompanhar a história dela e daqui a pouco lembrando, eu vou realizar uma oração em seu favor. Acompanhe. Eu me lembro que quando eu cheguei a primeira vez, eu estava bem aflita. E a paz daquele lugar foi acalmando a minha alma. Tudo começou por volta dos 14 anos, com a perda do meu pai. Foi um período muito difícil para mim. Eu era muito jovem e ele foi uma doença que foi comendo ele aos poucos. Eu cuidei dele, porque a minha mãe trabalhava muito, então foi um período assim que eu tive que amadurecer muito rápido, muito cedo. Meu chão partiu, porque eu tinha o meu pai como meu protetor, e ele era muito meu amigo, meu parceiro, e eu não tinha mais ele. E a minha convivência com a minha mãe não era tão boa.
E eu, adolescente, muito jovem, muito imatura, tentava procurar de alguma forma preencher aquela aflição que eu tinha de ter perdido o meu pai com amizades, né? Conversar com outras pessoas, que as pessoas me entendessem. E nessas amizades, foi me apresentado a droga. Eu fumei maconha pela primeira vez e aquilo me deu uma certa sensação de tranquilidade. Só que foi passando os anos e aquele vazio, aquela tristeza, aquela aflição que eu tinha, ela piorava. Eu falei assim, agora eu vou viver tudo que eu não vivi. Antes, 1 cigarro de maconha, 2 cigarros de maconha saciava, agora não. Agora era 5, 6, 7 cigarros de maconha por dia para tentar amenizar a tristeza que eu tinha. Eu vivia muito aflita, eu não tinha paz. A minha mente era uma confusão, era um turbilhão de pensamentos, os meus sentimentos eram todos confusos, que o único pensamento que eu tinha era que eu queria morrer. Então eu tentava me enquadrar em vários lugares, em vários perfis, só que eu nunca conseguia me encontrar. Então eu podia estar no melhor lugar, eu podia estar com as melhores pessoas, que faltava algo. Sempre faltou algo. Então eu fui usando mais drogas, fui bebendo, então eu chegava em casa do trabalho, eu bebia uma garrafa de vinho em uma noite assim, e as pessoas falavam assim, Natália, você tem que procurar um terapeuta, você tem que fazer terapia. E eu fui para um terapeuta, né? Vamos lá que ele vai conseguir me ajudar. Foi amenizando, só que assim, o problema não era resolvido. Assim, eu conseguia conversar com alguém, porque eu não me abria com ninguém, mas o vazio, a tristeza, aquela aflição que tinha, existia, não saía. Tirava fotos, todo mundo via, nossa, que legal, a Nath tá vivendo, né? A Nath tá feliz. E não, por trás daquelas fotos era muito sofrimento, era muito choro. Quantas vezes eu de madrugada tinha crises, surtos, assim, de desespero, da alma pedir socorro. E eu não conseguia, a droga não supria, nada supria. E eu me parei e pensei, o que eu tô fazendo? Né? O que eu tô fazendo da minha vida? Para onde que eu tô indo? Porque eu tinha perdido o rumo das coisas, né? Porque eu fazia planos e tudo que eu fazia dava errado. E antes eu colocava a culpa nas pessoas, mas eu entendi que não, tem alguma coisa errada comigo. E a minha mãe, ela já frequentava a Igreja Universal e ela fazia muitos propósitos, orava muito. Então ela fazia o propósito de levar as minhas roupas, ela levava água consagrada, até que eu reconheci que eu precisava de ajuda e eu falei, mãe, me leva na igreja, eu preciso ir na igreja. E é como aquele versículo diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E eu cheguei totalmente sobrecarregada, dentro de mim havia muita tristeza, muita mágoa, muito ressentimento, muitas coisas sujas que eu precisava tirar de dentro de mim. E ali foi como se Deus com as próprias mãos tivesse tirado todas aquelas aflições, todas aquelas angústias, aquela mágoa. Eu participava da reunião drogada e eu saía da igreja, eu usava droga, né? Só que ali a palavra foi entrando e através das correntes na igreja eu fui me libertando. A fé e eu obedecendo. Então eu fui abrindo mão. Eu fui abrindo mão das drogas, eu fui abrindo mão dos vícios. E aí as meditações que eu assistia bastante no Univer, né? E as reuniões, ela falava muito do batismo. Antes, eu falava assim para as pessoas, eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque eu gosto do que eu sou hoje. E quando eu entrei dentro das águas, ali me caiu a ficha de tudo. Então era como se passasse uma retrospectiva de tudo que eu vivi na minha vida e aquilo eu coloquei a mão na consciência e falei assim, meu Deus, me perdoa. Me perdoa por ter sido tão desobediente
Me perdoa por ter sido tão desobediente em ter feito o que eu queria. E olha onde isso me trouxe. Olha como eu estou hoje. Então ali, o dom do arrependimento foi dado. Já estava vindo para a igreja, né, na quarta, na sexta, só que ali faltava algo, faltava o principal, né? E eu fui vendo dentro de mim o que precisava acontecer, o que eu precisava deixar para receber o Espírito Santo, porque eu tinha deixado o superficial. Então eu fui buscando conhecer mais quem era o Espírito Santo. Então eu fui meditando, eu fui obedecendo as palavras que vinham do altar. Quando chegou num domingo de manhã, aquele dia eu acordei decidida. Então eu coloquei uma roupa, assim como se fosse um casamento, sabe? A melhor roupa. E fui assim, aberta. E quando foi a hora de buscar o Espírito Santo, eu coloquei a mão no altar. E aquele dia, assim, foi o dia mais feliz da minha vida. Porque tudo que eu busquei há anos atrás, eu recebi, que foi a alegria, a paz, né? E não é aquela paz assim que passa, não, é a paz que eu nunca tive. Antes eu achava que eu ia encontrar a felicidade, não, mas é algo que eu nunca imaginei que eu teria. Eu nunca imaginei que eu receberia o Espírito Santo. E ele veio sobre a minha vida e ele testificou, dizendo que faria as coisas novas, né? E ali eu tive certeza que eu tinha um pai que ele não me deixaria, que eu não estaria só. Eu acreditava que para mim não tinha jeito, que para mim não tinha recomeço, eu não tinha mais expectativa de vida, nem de futuro, nem de nada. E assim, ele veio para mostrar que não, com ele tudo se faz novo, né? Tudo se faz novo e ele fez a minha vida nova. E eu que antes usava uma máscara, hoje eu não preciso mais usar máscara. Hoje a alegria é verdadeira. Eu não preciso daquelas coisas de fora para me sentir alegre. Hoje eu tenho alegria de dentro de mim e ela transborda para fora. E eu que antes queria morrer, hoje eu quero viver, né? Hoje eu quero viver e eu quero dizer o que Jesus fez na minha vida e que Ele pode ajudar. E hoje a minha convivência com a minha mãe é totalmente diferente, né? Antes eu não conseguia ficar perto dela porque os conflitos eram assim tremendos, as palavras, as agressões verbais eram muito grandes. Hoje a minha mãe é a minha melhor amiga. E o Espírito Santo, hoje, ele me auxilia. Ele me auxilia nas decisões que eu preciso tomar, no meu trabalho, na minha vida pessoal, nas minhas escolhas para eu não errar novamente. E hoje é tudo diferente. Eu sou feliz de verdade porque eu tenho o Espírito Santo dentro da minha vida. E de repente você está aí vivendo uma aflição, achando que para você não tem jeito. E eu estou aqui para dizer que tem jeito. Se teve jeito para mim, tem jeito para você também. Procure uma igreja universal mais próximo de você, porque Deus está de braços abertos querendo te receber e transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Você viu só o que Deus fez na vida da Natália? Ele também pode fazer na sua. Inclusive, se agora você quer nossa ajuda, aparece aí o telefone à sua disposição. Você pode enviar o WhatsApp ou ligar e nós estaremos te ajudando. Não te julgando, mas ajudando você a sair dessa situação. Inclusive, seria bom você salvar esse número no momento difícil, no momento de angústia, no momento de luta. Você ter esse número para que você possa ligar, pedir oração, desabafar, ou você pode também ajudar um amigo seu, um familiar seu, através desse contato. Nós estamos sempre à sua disposição. Nessa quarta-feira, às 19 horas, eu vou te aguardar na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis. Ou você pode ir a uma Universal mais próxima da sua casa. Aqui no estado de Santa Catarina, nós temos várias igrejas Universal do Reino de Deus para que você chegue lá. Inclusive, há pessoas que dizem assim, olha, eu não tenho tempo,
Para mim a semana é muito corrida. Mas nós temos uma reunião também, aliás, não só uma, mas várias reuniões, domingo. Um dia especial, um dia onde as famílias se reúnem nessa concentração de fé e milagres. Acompanhe só. Para curar o corpo e a alma, basta acreditar. Eu cheguei aqui com a minha vida totalmente destruída. Eu cheguei com depressão, tinha crises de ansiedade, eu me mutilava, me machucava, me agredia, puxava os meus cabelos, tinha fúrias de raiva. E foi assim que eu cheguei aqui, com esse desejo de morte. Eu não tinha mais vontade de viver. Lá fora eu pensava que eu tinha amigos, né? Mas eram amigos que me levavam para o vício, para as drogas, para as festas. E aqui eu pude ter esses amigos de verdade. Eles me ensinaram a me aproximar de Deus e foi aí que começou a mudar. Uma grandiosa concentração de fé e milagres que atrai pessoas de todos os lugares. Hoje é só felicidade, né? Uma nova vida, né? Com Deus, com o Espírito Santo. Meu Deus, não tem nem o que falar, né? De tão bom que é que a gente se sente diante dessa sentença de morte que eu tive. Foi um livramento muito grande de Deus, né? E assim, é colocar Deus em primeiro lugar em tudo, né? A Catedral Universal abre suas portas gratuitamente para que todos tenham a oportunidade de receber a força espiritual que vem do alto e assim reescreverem suas histórias. Eu cheguei na igreja bem debilitada, mas uma coisa eu decidi, que eu queria pedir ajuda e eu queria fazer o que fosse preciso para eu ser feliz. E eu sabia que isso só Deus poderia me proporcionar, porque eu já havia buscado em coisas, em pessoas de diversas formas e eu não obtive. Então eu sabia que ali eu precisava de Deus, só Ele para preencher, né, o vazio da minha alma. Então eu cheguei na igreja, eu pedi ajuda, eu comecei a participar das correntes de libertação. Eu fui ouvindo a palavra foi me limpando, foi me curando, me tratando, né? Depois que eu tive o processo de libertação, eu me batizei nas águas, então eu me arrependi de tudo que eu havia feito, né? E perdoei quem eu tinha para perdoar. E aí, a partir disso, eu tive depois o meu encontro com Deus. E em seguida eu recebi o Espírito Santo. Aí foi quando a mudança chegou por completo na minha vida. Quem participa das reuniões de domingo vive experiências divinas. Fui fazer um exame de rotina, né, de mulher, aquele exame de rotina normal que a mulher faz. A médica detectou um nódulo no meu seio direito. Mandou fazer uma mamografia, na mamografia apareceu Bihardes 3, que é um nódulo muito grande. Ela já mandou me preparar para o pior, dizendo, né, que Bihardes 3 era já maligno, né, então mandou para biópsia direto. Aí fui, né, preparei lá para fazer a biópsia e tudo mais, mas era uma espera de um mês, né? Sim, um mês eu usei o tratamento da água, usei com fé, passei, orei, bebi, falei para Deus, eu não aceito, vou chegar lá e não vai ser nada. Não aceito negócio de malignidade, eu não ouvi a palavra que ela disse. Usei a fé através da água, nesse um mês, quando chegou lá no dia, não tinha nada. Venha até a Catedral Universal e veja como Deus pode te ajudar. Te esperamos neste domingo, às 9h30 da manhã. Não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Você pode estar conosco nesse domingo também. Você e sua família. Agora, deixa de lado o preconceito. Deixa de lado a questão do fator religioso. Há pessoas que vêm aqui nessa reunião, como também às quartas-feiras, que são de outras igrejas. Mas elas entendem que buscar a Deus se tornou prioridade. E você vai ser muito bem-vindo. Faz uma experiência. Talvez você tenha dúvidas em relação às nossas intenções. Deixe em casa a carteira, a bolsa, mas traga os seus problemas. O que nós queremos é te ajudar você a sair dessa situação. Aqui na Avenida Mauro Ramos, número 1310, às 9h30 da manhã em especial, às 7 ou às 18 horas no cair da tarde, nós estaremos juntos. Inclusive, nesse domingo, nós vamos apresentar às pessoas o que Deus tem feito por meio dessa água.
Água essa que eu trouxe direto do Templo de Salomão, do poço que há no Templo de Salomão, onde pessoas pegam essa água, um pouco dessa água, entram no templo e no momento da oração elas são poderosamente revestidas do poder de Deus. Milagres têm acontecido, cura, libertação, e o mesmo vai acontecer com você. Eu gravei inclusive uma mensagem antes de vir aqui para o estado de Santa Catarina, direto do poço. Acompanhe só. Olá, que Deus abençoe a todo o povo do estado de Santa Catarina. Nós estamos aqui no Templo de Salomão, exatamente no poço, onde as pessoas todos os domingos, elas tiram um pouco dessa água e entram com essa água no templo. E no momento da oração, da ministração, da cura, elas bebem essa água e os milagres têm acontecido. E o mesmo vai acontecer em todo o estado de Santa Catarina. Cura física, cura na alma, restauração na sua família. Por isso eu faço esse convite para que nesses próximos domingos vocês estejam conosco. Eu vou pegar agora um pouco da água aqui do poço, como você pode acompanhar aqui, e estarei levando para todo o estado de Santa Catarina. E eu tenho certeza de uma coisa, essa água será uma bênção para você e para a sua família. Será uma fonte que vai jorrar no seu interior. Nos veremos às 9h30 da manhã, ou às 7 ou às 18 horas. Procure uma igreja universal do Reino de Deus mais perto de você. Deus abençoe, até lá. Nesse domingo, traga uma garrafinha com água, pois nós estaremos na porta do templo da nossa catedral, colocando uma gota dessa água dentro da sua garrafinha. E no momento da oração, nós vamos apresentar essa água a Deus e será ministrada a cura. A cura não só física, mas a cura no seu interior e também para a sua família. Você que tem um familiar agora doente, ele está com depressão, ele está nos vícios, você não consegue ajudá-lo. Por mais que você tente, e olha que você tem tentado, mas parece tão distante ajudá-lo, então use a sua fé. Alguém dentro dessa casa precisa tomar uma atitude. E esse alguém é você. Se você está acompanhando esse programa é porque Deus, através de você, quer levar salvação para a sua casa, para a sua família. E os resultados têm acontecido. Não há tempo suficiente para mostrar todos os resultados. Mas nós vamos colocar agora a história da Selma. Ela fez uso da água. E olha só o que aconteceu. Acompanhe. Selma, fala pra gente um pouco da sua experiência com o poder de Deus através do tratamento com a água. Sim, o milagre aconteceu na vida da minha mãe, uma senhora de 98 anos. Sempre foi muito ativa, não tinha nenhum tipo de doença, não tomava nenhum medicamento, nem essas doenças de pessoas de idade que são naturais, como diabetes, colesterol, pressão alta. Não, ela não tinha nada, era uma pessoa super saudável. Um dia em casa ela começou do nada a passar mal. E aí foi chamado a ambulância, veio e levou ela para o hospital. Chegando no hospital, ela foi detectada com uma infecção urinária. E foi internada para tratar essa infecção. Nesse período, ela pegou uma infecção hospitalar. E aí, tratando essa infecção hospitalar, ela pegou pneumonia. Daí o coração, pulmão, já começou a enfraquecer, não tinha mais condições de respirar sozinha. Daí ela foi levada para a UTI, passou a respirar através do equipamento eletrônico, da respiração eletrônica, e a situação foi só agravando. E aí eu comecei a entrar através da fé, usando a água, tomando a água por ela. E ela continuou na UTI, e o quadro foi piorando, e eu continuei tomando. A distância, porque ela mora em outro estado, mas para Deus não tem distância, e eu cria que Deus ia curar. E aí, com o passar do tempo, ela foi melhorando, recebeu alta da UTI e foi para o quarto. E lá no quarto, depois de uns 2, 3 dias, o médico chamou a acompanhante dela e falou, olha, reúne a família, fala com a família, porque a situação dela não é nada boa, e eu preciso de uma autorização da família me isentando da responsabilidade. Porque o quadro normal seria, se ela passasse mal, eles teriam que entubar ela. E o médico falou, olha, eu acredito que não vai resolver o problema, porque entubar ela vai ser só colocar ela em um sofrimento e a gente não garante a vida dela.
Mas se eu tiver esse documento assinado em minhas mãos, eu vou poder deixar ela por conta da natureza. E se ela tiver que partir, ela vai partir no momento dela. Quando chegou aquela informação para mim, pastor, eu falei, não, esse não é o Deus que eu creio. Aí mais uma vez eu peguei a garrafa com água, fui até o altar da igreja, porque eu já conhecia o caminho, e lá no altar eu coloquei aquela água no altar e eu consagrei a água mais uma vez e falei para Deus, falei, Deus, não é o que eu quero, mas eu não aceito ver a minha mãe nessa situação. Todos os irmãos se reuniram e decidimos assinar esse documento. E o documento, uma vez assinado na mão do médico, eu falei, Deus, se for para o senhor levar ela, o senhor vai levar ela agora. Eu coloco ela no teu altar, eu entrego ela no teu altar e o senhor vai levar agora. Se o senhor não for levar ela agora, se não é a hora dela, então o senhor vai tirar ela desse hospital e ela vai ir para casa. E aí o médico chegou e falou, olha, há uma possibilidade dela ir para casa. Após essa oração, após a consagração ter entregado no altar, o médico veio e disse, olha, há uma possibilidade dela ir para casa. Porém, ela não vai na condição que ela veio. Ela vai ir na cadeira de roda, ela vai ficar dependente de cuidado, vai ter que usar fralda. Enfim, falou um monte de coisa. E eu falei, não, Deus não faz nada pela metade. E ela precisou ir para o quarto e ficou amarrada, porque ela é muito agitada. E aí ela queria tirar o acesso, enfim. E aí eu passei a tomar aquela água, pastor. Eu tomava um gole por mim e um gole por ela. Eu dizia, meu Deus, essa água vai entrar dentro da minha mãe. E a vida que há no Senhor vai entrar dentro dela. E aí passou-se um dia, 2 dias, já começou a vir a melhora. Uma semana depois ela recebeu alta. Minha mãe foi para casa. Hoje a minha mãe não respira naturalmente, continua sem nenhum medicamento, com a saúde perfeita. E graças a Deus, tem até foto que confirma isso, ela trabalhando naquilo que ela gosta de fazer. Então assim, para a honra e glória de Jesus, foi um verdadeiro milagre. E o que a senhora tem a dizer para essa pessoa que está acompanhando essa programação, sofrendo ao ver um ente querido diante de um quadro clínico também aos olhos humanos irreversível? Pastor, eu diria para essa pessoa fazer o que eu fiz. Minha mãe estava em outro estado, a saúde dela não, a idade dela não colaborava, mas para a fé não tem limite. E eu sei o caminho, que é o altar, e a água é esse ponto de contato entre a gente e o altar. Usando a fé, se ela fizer o que eu fiz, assim como Deus operou na minha vida, vai operar na vida dela também, não tenho dúvida disso. O mesmo Deus que curou a Selma por meio da fé. A água foi apenas um ponto de contato. Esse Deus também vai trazer a cura para você. Eu quero orar pela sua vida e consagrar essa água. Vamos pedir a Deus, é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu abençoo essa água e a todos que nos acompanham. Dê forças para que essa pessoa esteja conosco e a sua vida, a sua história possa mudar. Que essa água seja uma fonte de bênçãos e de milagre na vida dela. E quem crê, diga assim seja. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, esteja conosco nesse domingo às 9h30 da manhã ou às 7 ou às 18 horas, Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até lá. Ler a Bíblia nem sempre é uma tarefa fácil. E sabemos que para algumas pessoas é um verdadeiro desafio. Por isso, desenvolvemos a nova Bíblia Dramatizada. Muito além de áudios, agora com a Bíblia Dramatizada, você vai se transportar para os tempos bíblicos e imaginar exatamente o que está ocorrendo em cada passagem. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Com personagens, narrações, efeitos e trilhas sonoras, será uma experiência única. Disse Deus: haja luz. E houve luz. A Bíblia Dramatizada é completa, acessível e organizada em capítulos e versículos para você acessar a qualquer hora ou lugar, diretamente do aplicativo no seu celular. Aproveite essa oportunidade e comece agora a sua experiência com a Bíblia Dramatizada. Baixe o app agora mesmo, disponível nas lojas virtuais do seu celular.